Graças e paz, meu irmão, minha irmã. Quero trazer hoje o capítulo 15 da nossa Confissão de Fé Batista Reformada. O capítulo 15, que é arrependimento para a vida e salvação. Então, convido você a acompanhar comigo. Há entre os eleitos aqueles cuja conversão não se dá senão após uma certa idade. Depois de eles terem vivido algum tempo em seu estado natural e servido a vários prazeres e concupiscência, né? Mas Deus, ao chamá-lo, eficazmente concede-lhes o arrependimento para a vida. Então aqui é a mesma coisa assim, você tem um tempo, Deus tem um tempo dele para nos chamar. Não é no nosso tempo, não é aquele se dizendo assim, quando eu escolho servir a Deus, né? Não. É Deus que tem um chamado dele, é pela vontade de Deus e nem a nossa, né? A nossa não tem. Por nós mesmos, nós não procuramos Deus, né? Então Deus capacita, o Espírito Santo vem, nos capacita e faz com que nós sejamos redimidos, né? Em Tito 3, do versículo 2 e versículo 5, diz assim: não difame a ninguém, nem seja altercadores, mas cercados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odioso e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar e regenerador, renovador do Espírito Santo. Então não é por nós, como eu acabei de falar antes, né? Não é pela nossa vontade, não é a capacitação de Deus, né? E não a quem faça o bem, e que não peque. Sob a força da tentação, mesmo as melhores pessoas podem cair em grandes pecados e provações contra Deus, pois existe no interior do homem um poder enganoso de corrupção. Foi por isso que Deus, no pacto da graça, providenciou misericordiosamente para que os crentes caindo em pecado sejam restaurados mediante o arrependimento para a salvação. Viu? Então, assim, é o que sempre é o poder de Deus sobre nós, né? Jamais de nós mesmos. Eclesiastes 7:20 diz assim: não há homem justo que faça o bem e que não peque. Lucas 23, 31, 32 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Este arrependimento salvador é uma graça evangélica, né? Por intermédio da qual a pessoa, por obra do Espírito Santo, é levada a sentir os múltiplos males do seu pecado. E com fé em Cristo, humilha-se por causa do pecado com uma tristeza santa, ódio ao pecado e repugnância a si mesmo, orando por perdão, fortalecimento e na graça com o próprio e o empenho de caminhar diante de Deus de um modo agradável em todas as coisas, com auxílio do Espírito Santo. Então, esse aqui é o Espírito Santo que faz com que a gente se torne essa pessoa diferente. Nós não somos diferentes. O cristão, ele é capacitado
Aí ele pega amor, ele tem amor pelas coisas de Deus e começa a fazer, né? Zacarias 12, versículo 10 diz assim: E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, né? E chorarão por eles, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso aqui é uma profecia de Cristo já, né? Atos 11, 18 diz assim: ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido ao arrependimento para a vida. Ezequiel 36, 31 diz assim: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, terei nojo de vós mesmo, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Imagina a gente sentir nojo do que a gente já foi, do que outrora a gente já foi, né? E a gente parar e pensar assim: Deus, como eu pude fazer tanta coisa errada, né? Tudo é propósito de Deus, né? 2 Coríntios 7, 11 diz assim: porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristado, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita em tudo, deste prova de estardes inocente nesse assunto. Salmos 119, 6 e 128 dizem assim: então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Por isso tenho, porque tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho da falsidade. Isso aqui é um caminhar do cristão, né? Por trazermos conosco o corpo desta morte e as suas inclinações para o mal. O arrependimento deve continuar por toda a vida. Cada pessoa tem o dever de arrepender-se particularmente de cada pecado seu, de que tenha conhecimento. Lucas 19, 8 diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso aqui quando Jesus foi na casa de Zaqueu, né? Zaqueu queria ver tanto Jesus e trepou na árvore. E Jesus: desce daí, Zaqueu, eu tô te vendo hoje, eu vou posar na sua casa, não vou nem almoçar na tua casa, eu vou posar, né? E ele sentiu, Jesus não falou nada para ele que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que fazer aquilo, não. Ele sentiu no coração, pela graça de Jesus Cristo, ele sentiu que ele era um cobrador de imposto e cobrava exageradamente. E ele confessa. E é onde Jesus disse: há salvação nesta casa, né? 1 Timóteo 1, 13 e 15 diz assim: a mim que noutro tempo era blasfemos e perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Isso aqui Paulo, quando ele se arrependeu, né? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mediante Cristo, no pacto da graça, Deus fez provisão completa para que os crentes sejam preservados na salvação, assim como não existe pecado tão pequeno que não mereça condenação eterna. Não existe pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem. Isso torna necessária a pregação constante do arrependimento. Então nós temos que ter sempre esse
dentro de nós o arrependimento, né? Romanos 8, Romanos 6, 23, eu confundi com o número 8 ali. 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 1, 16, 18 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso ato diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei aos opressores, defendei o direito do órfão, pleiteei a causa das viúvas, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 55, versículo 7, diz assim: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o Senhor Deus, nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então aqui a gente termina, né, o capítulo 15. Achei que ia durar mais, né, mas não, 10 páginas só. E a gente continua no próximo capítulo, que é o capítulo 16, boas obras, né? Que é ser boas obras, a gente vai fazer na próxima ministração. Convido você a se inscrever no canal, curtir, né, compartilhar com seus familiares, seus amigos, para que cada vez mais pessoas possam estar aprendendo mais sobre a nossa confissão de fé. É um estudo diferente e da confissão de fé reformada, da nossa fé, da fé reformada, né? Os cristãos reformados é um estudo maravilhoso isso aqui. Então eu convido você a se inscrever cada vez mais, cada dia mais, e apresentando as pessoas que você está em volta sua. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre, e todos os dias de nossa vida. Até a próxima, que Deus vos abençoe.